Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Nós vamos fazer agora a doxologia. Vamos nos colocar em pé? Senhor Deus e Pai, pedimos, Senhor, a presença de Teu Santo Espírito em todo o serviço aqui, tanto falado e cantado, Senhor. Seja para a honra e glória de Teu nome. E também, Senhor, a Tua bênção sobre o Teu povo, Tua igreja, todo amigo aqui presente, todo convidado, todo membro de nossa comunidade e aqueles, Senhor, que aqui congregam. Em nome do sangue de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus. vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a vinde a Jesus. Jesus. Dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequenos. Bom dia. Que bom que você escolheu estar aqui na igreja hoje, mesmo com esse frio. Então, hoje eu vou contar a história de um missionário. Esse missionário, ele estava construindo uma escola adventista. Só que no meio da construção, faltou tijolo. Então, eles foram para uma olaria. Você sabe o que é uma olaria? Olaria é onde fabricam os tijolos. No meio do caminho, o carro dele parou de funcionar. Ele tentou mais uma vez, porque vai que o carro só tivesse tido algum problema rápido, mas não funcionou. Ele tentou consertar, mesmo ele não sendo mecânico, ele sendo um professor, ele tentou consertar, mas não deu certo, não funcionou. Então, ele orou a Deus pedindo: Deus, por favor, faça que o carro funcione. Então, poucos minutos depois de ele tentar de novo que o carro funcionasse, um jipe passou do lado do carro e parou. Lá de dentro saiu um bando de mecânicos. E eles perguntou para o missionário:
você está com algum problema com seu carro? O missionário disse, sim, vocês poderiam me ajudar? Os mecânicos disseram que sim. E com vários mecânicos ajudando, não demorou muito até que o carro estivesse consertado. Então, o missionário foi para a olaria, voltou para a escola adventista e, à noite, ele testemunhou sobre o acontecido. Então, crianças, quando tiver algum problema na sua vida, ore a Deus. Ele ajudará você, mas não do jeito dele. Às vezes, de forma imprevisíveis. Alguém gostaria de orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado que nós estamos aqui na casa do Senhor, que podemos falar com você e orar todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Querido Jesus, muito obrigada por esse dia. Obrigada porque a gente está aqui. Em nome de Jesus, amém. Papai do céu, agradecemos dia de hoje pela mamãe, pelo papai, amém. Podem pegar as pastinhas. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Dos pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos. Um bom dia e um feliz sábado para você, nosso querido irmão da igreja aqui do Portão, e também para você, o nosso amigo, nosso querido amigo que nos visita. Se sinta em paz na casa de Deus. Hoje, começando os nossos anúncios. Vamos ver aqui. Eu gostaria de chamar aqui na frente a diretora do Ministério da Criança, Nilcilene. Vamos trazer uma surpresa aqui para vocês. Obrigada, Tiago. Ok, olha só, crianças e pais. O Ministério da Criança quer fazer um convite a todas as crianças que têm idade de 6 a 10 aninhos. O que vai acontecer aqui na igreja no mês de julho? Férias, mas nós vamos estar aqui com vocês. Então, nós teremos a Escola Cristã de Férias, chamado O Mundo dos Insetos. Então, você que tem de 6 aninhos a 10, você está convidado a participar conosco do dia 3 ao dia 7 de julho, das 14 às 17 horas, para, assim, passar tardes animadas, felizes, ouvindo histórias bíblicas, brincando, aprendendo a fazer alguns lanchinhos saborosos e saudáveis e cantando muito. Mas como que funciona, professora Nil? É o seguinte, então, nós temos, Tiago, pouquíssimas vagas, né, pastor Jonas? Então, assim, nós temos muitas crianças aqui na nossa igreja, mas nós não temos como contemplar um número muito grande, porque nós precisaremos de muito espaço e muitas pessoas na equipe. Este ano, nós vamos iniciar com 20 crianças. Como que vai funcionar? Se você tem interesse, se a mamãe quer que você participe, hoje de manhã eu estarei com as fichas de inscrição Escola Cristã de Férias, O Mundo dos Insetos. Mas como que funciona? É só chegar, faz inscrição e vem participar em julho? Não.
o detalhe é o seguinte: para você participar, você tem que estar dentro dessa faixa etária, de 6 a 10 aninhos, e você precisa trazer um amiguinho, não adventista, também dentro dessa idade aqui. Por quê? Qual que é o objetivo da Escola Cristã de Férias? Evangelização. Então, nós queremos que as crianças da comunidade, seus amiguinhos, estejam aqui conosco. E dessa maneira, as famílias também. Então, você é o nosso convidado. Maiores informações estarei à disposição. A sala do Ministério da Criança fica aqui ao lado do espaço Novo Tempo, descendo as escadas, tá bom? Todos são muito bem-vindos. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Nossa classe bíblica de juvenis, ela ocorre aqui todos os sábados, às 15 horas. E se você está fazendo parte dessa classe bíblica, não esqueça hoje de trazer a sua obra de arte. Gremap. O Gremap, em parceria com o Ministério Jovem, começou na segunda-feira o pequeno grupo do basquete. Então, é muito importante, eu sei que agora, essa época do ano é um pouco mais frio, mas a gente precisa fazer atividades físicas, a gente precisa se exercitar, movimentar o nosso corpo. Então, se você tem interesse de participar, você pode procurar o Ministério Jovem para estar participando do nosso basquete. É nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Temos também vôlei, que funciona nas terças-feiras, e também temos futsal na quinta-feira. Então, a gente vai estar passando durante... Você pode procurar o Ministério Jovem, a gente vai estar passando maiores informações para você. Mulheres, eu falei semana passada que a gente traria novidades para vocês. Então, estamos formando um grupo de mulheres para jogar handebol e voleibol também no Gremap. Então, você que tem vontade de fazer uma atividade, de participar de um esporte, procure também o Ministério Jovem para a gente passar melhores informações. Muito obrigado e até a próxima. Perdão, esqueci de falar da escala. Hoje temos nosso coral adventista, né, trazendo a mensagem musical, e o pastor Arlindo Santos. Agora sim, obrigado e até a próxima. Olá, bom dia, igreja. Nós vamos, neste momento, proceder à leitura da ata da última comissão. Apenas só uma correção. O nosso pregador hoje é a pastora Marildo Santos, estará conosco aqui trazendo a mensagem. Ele disse que é o novo nome da Pedrinha Branca. Tal. Não tem problema não, fique tranquilo, Tiago. Vamos à leitura da ata. Bom dia, irmãos. Então, vamos fazer a abertura da ata que foi realizada no dia 6 de junho. Transferências a receber: Alexandre Cielaski, do Boqueirão; Carlos de Colim, da Igreja de Iguapé; Fabiane Cielaski Claro, da Itapema; Moisés Fernandes Alves, da Igreja do Boqueirão; Neverson Claro, da Igreja de Itapema; e José Roque Pereira de Melo, da Igreja de Alto Maracanã. Essas são as pessoas que estamos recebendo. Como secretária, proponho que sejam aceitas. A proposta, há alguma observação referente ao recebimento desses membros? Não havendo, os que são a favor, levante sua mão direita. Muito bem, os contrários, o mesmo sinal. Não havendo, está votado. Está aqui algum desses irmãos que estamos recebendo? Ah, está aqui o irmão. Tem mais alguém? Fique em pé, para o pessoal conhecer. Conhecemos nossos que legal. novos Sejam membros. bem-vindos. Deus abençoe. Receba o cumprimento dos nossos membros que estão aí próximos de você. Quem estiver do lado, cumprimente e desejem boas-vindas. Então, tá bom, vamos continuar. Transferências a enviar. Leone Capanema, para a Igreja de Vila Americana. Cadê? Ah, tá. Bárbara Mudo Ferreira, para a Igreja do Alto Maracanã. E Vicente Santelli, para a Igreja de Capão de Imbuia. Essas são as pessoas que estamos enviando. Então, como secretária, proponho que sejam aceitas. Envio, né? Isso, aceito o envio. Proposto, alguma observação com relação a esses membros irem para as igrejas de destino? Não havendo, você que é a favor, levante sua mão direita. Ok, os contrários, o mesmo sinal.
não havendo votado. Então, a última. Joel Ferreira da Silva está sendo transferido dos membros do rol ativo, né, para o rol de membros inativos. O motivo, Manual de Igreja, página 64, artigo 3. Também proponho, pastor, que seja aceita. Realmente, é só comunicação, né? Isso, como foi pedido do próprio membro, não há necessidade de voto. Pastor, rapidamente eu queria aproveitar. As pessoas que estão aqui na igreja já há mais de 3 meses, se quiserem aproveitar na secretaria, né, para pedir a transferência, seria bom. Que aí fica bem atualizadinho, né, pastor, na secretaria. E também outra coisa, nós vamos colocar aí uma relação na frente de pessoas que estão desaparecidas. Então, isso daqui eu vou explicar rapidamente, pastor, porque conforme a orientação da ACP, a comissão da igreja formou uma pequena comissão para ver todas aquelas pessoas que não estamos vendo mais na igreja. Então, foi feita uma relação grande, mais ou menos de umas 200 e poucas pessoas. E nós vamos colocar aqui, do lado vamos colocar o telefone. Se vocês conhecerem essas pessoas, coloquem o telefone e nos informem de onde a pessoa poderia estar. Desde já pedimos perdão, se por um acaso alguém que frequenta aqui na igreja, o nome dele estiver aí. É que a igreja é grande, a gente não conhece todo mundo, vai que a pessoa está escondidinha em algum lugar, né? E a gente colocou nessa relação. Mas, por favor, nos perdoe, só vá na secretaria que nós atualizamos rapidamente e deixamos tudo certinho, tá bom? Obrigada. Obrigado. Aproveitar reiterando o que a irmã Isabel comentou. Então, nessa lista, teremos os membros aí que nós estamos confirmando se eles estão aqui realmente frequentando ou não, para nós podermos manter atualizada a nossa secretaria. Na nossa secretaria, nós temos mais de 1.340 nomes cadastrados, e a realidade nem sempre é essa, né? Para nós podermos deixar em equidade o número de membros que estão na igreja, o número de membros cadastrados, precisamos passar por esse momento, que é a confirmação do cadastro e a confirmação da presença desses membros. Se você souber do contato de uma dessas pessoas que vai estar naquela lista, você pode entrar em contato com a gente ou colocar ao lado ali o contato, se você tiver, para a gente confirmar. Porque alguns membros que estiveram aqui hoje estão em outros lugares, mas não levaram a sua transferência para lá. E com isso nós ficamos com o seu cadastro aqui, e eles estão frequentando outra igreja sem ter levado o seu cadastro para lá. Com isso, nós sofremos porque nós temos um número muito alto de membros no nosso cadastro. E tudo que nós fazemos, todos os dados, todas as planilhas que nós realizamos e as estatísticas é baseado no nosso cadastro. Ou seja, isso acaba confundindo um pouco aí o cálculo final. E a gente quer trabalhar com o número real de membros. Para isso, vamos estar fazendo então essa averiguação e pedimos que você nos auxilie e compreenda também esse momento, tá? Deus abençoe a todos. Um bom dia, um feliz sábado a todos os irmãos. Um abraço caloroso a cada um de vocês que se faz presente aqui nessa manhã. Nesse momento eu tenho a honra e o privilégio de convidar a Laura para que venha aqui à frente. Ela está sendo carregada pela mamãe, a Isabelina, também o Álvaro está vindo, o papai. E se porventura nós tivermos aqui também algum familiar, eu acho que a tia está presente. A tia pode vir aqui à frente também. Se quiser, fica à vontade, tá ok? Tá certo. Que coisa linda. Ontem eu liguei para o Álvaro, perguntei, e aí, tudo certo para a gente fazer a dedicação? Ele falou que a mamãe estava preparando a roupa da Laura para ela estar toda linda como ela está hoje, né? Que maravilha. Esse é um momento solene, sagrado e extremamente alegre e feliz, porque nós temos a certeza de que esse é um momento de reconhecermos aquele que é o doador de toda a vida. Eu gostaria de compartilhar com vocês a reflexão bíblica que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versos 27 e 28. Ana, ela se dirige ao sacerdote Eli e fala a respeito da sua alegria pela concessão que Deus deu a ela por meio de um filho. E ela diz, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também trago como devolvido ao Senhor
por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Eu gostaria de extrair desse relato aqui 2 lições. A primeira delas: um filho, uma filha, são presentes que Deus nos dá. Eles não são nossos, são do Senhor. E é importante nós reconhecermos a isso. A palavra de Deus diz que os nossos filhos são herança do Senhor. E nós temos essa sagrada responsabilidade de conduzir eles desde pequenininho até a velhice nos caminhos de Deus. A segunda lição é de que o mesmo Deus que ouve o nosso clamor quando nós queremos conceber um filho, é o mesmo Deus que ouve as nossas orações quando nós estamos pedindo sabedoria para guiar os nossos filhos no caminho de Deus. E Deus não os deixará sozinhos nessa tarefa tão importante. E é por isso que, nesse momento, vocês estão aqui publicamente testemunhando da consciência de que vocês têm de que a Laura é herança do Senhor. Ela é um presente especial de Deus. E de maneira simbólica, hoje vocês estão a devolvendo aos braços do Senhor. E a igreja toda, como um compromisso público também, compactua dessa missão que vocês têm, de também influenciarem, conduzirem a pequena Laura nos caminhos de Deus por meio dos ministérios que aqui nós temos, para que numa próxima data oportuna, conforme a maturidade dela, ela possa estar tomando uma decisão individual de se entregar de maneira completa nos caminhos de Deus. Que Deus nos abençoe e nesse momento nós vamos fazer uma oração de consagração a Deus. Santo Deus e amado Pai, eu tenho aqui em meus braços uma preciosidade que é a Laura. Senhor Deus, em Tuas mãos, de maneira simbólica, nós colocamos ela, Pai. Queremos que os Teus braços de amor e a Tua mão poderosa esteja sobre ela, dando-lhe sabedoria, saúde, crescimento, para que ela possa ser um símbolo e um testemunho vivo de um Deus a quem todos nós servimos. Pedimos e clamamos humildemente a bênção do céu sobre o Álvaro e sobre a Isabelina, para que nessa responsabilidade santa e sagrada, eles se coloquem à disposição do Santo Espírito, para que possam a conduzir por meio de palavra e por meio do ensinamento no testemunho prático, a respeito de um Deus que é todo-poderoso, que nos ama e que nos quer conceder também vida eterna. De maneira especial, ó Deus, toma ela em Teus braços, e conduz segundo a Tua vontade, para que ela possa alcançar os Teus propósitos para a vida dela. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Nesse momento, nós teremos uma mensagem musical especial. Eu vi você chorar e pude até sentir meu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei e só vou pedir. Se você conhece, vamos cantar juntos? Como criança eu pra sempre vou te amar.
promessa sincera que me fez. Um dia então prostrou-se, dizendo que pegou. Te dei a mão e o tempo então voltou. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o carro faltar, quem vai
Mais uma vez, bom dia, igreja. Nós aqui já nos aquecemos. Vamos nos aquecer também? Vamos cantar e mostrar que nós somos adoradores do verdadeiro Deus. Vamos cantar um medley e vamos cumprimentar os nossos irmãos. Tá um pouco escuro aqui da frente, né, Lili? Não sei, porque no inverno as pessoas tendem a colocar roupas escuras. Então vamos dar uma luz aqui e vamos cumprimentar o irmão que está ao seu lado? Tá escuro. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus. E agora eu sinto satisfação sem fim. Sim, paz real, sem gozo na aflição. Achei um segredo, é Cristo no coração. O amor sem Deus tão passageiro é, mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Não morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Amém. O ano era 1890. 12 mil dólares valiam mais do que valem hoje e haviam poucos adventistas do sétimo dia do que existem hoje. Mas as crianças, sem compreender realmente o valor do dinheiro e quão difícil era angariá-lo, iniciaram uma campanha de angariação de fundos e fizeram o seu dinheiro com pequenos trabalhos nas hortas, transportando sacos de batata ou fabricando e vendendo pregadeiras e alfinetes. E ao trazerem as suas moedinhas para a escola sabatina, elas expiravam. Quando os adultos viram o entusiasmo dessas crianças, começaram também a crer que com Deus tudo era possível e participaram da angariação de fundos. E sem tardar foi construído um navio em Vallejo, Califórnia, ao qual deram o nome de Pitcairn. Tornou-se um navio missionário, que viajou para terras distantes, levando a palavra do Senhor e dando as novas da breve volta do Senhor Jesus. Temos também o desafio de muitos ministérios, e o desafio de levar esse evangelho
as pessoas que nunca ouviram falar da volta de Jesus. Tenhamos a fé semelhante à dessas crianças e doemos em nossas ofertas com liberalidade. E também os nossos dízimos que nós devolvemos ao Senhor sejam para esse ministério de levar o Evangelho a todo o mundo. Convido agora os diáconos para que passem as salvas. Sejamos liberais. Enquanto os diáconos passam para recolher os dízimos e as ofertas, convido a igreja para cantarmos todos juntos o hino número 499. Não me esqueci de ti. Vamos ficar em pé para cantarmos este hino? Se as ondas dessa vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, viva a cruz do meu sofrer, que eles provas mais do que esta, tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei, se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, e assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Este momento de nos aproximarmos de Deus ainda mais, de forma individual, pela oração. Se você puder, convido você a nos colocarmos de joelhos na presença de Deus. Amado Deus, na sua presença, neste momento, queremos te agradecer, porque tivemos a oportunidade de devolver a ti parte de nossos recursos como fidelidade ao Senhor, porque confiamos em ti como nosso Criador e mantenedor. Também, Pai, te agradecemos, porque mesmo em meio ao frio desta cidade, hoje, temos um Deus presente. Por mais que a superfície de nossa pele possa sentir a brisa do frio, a superfície de nosso coração e alma é aquecida pela presença do Espírito Santo. Por isso, neste momento, Senhor, abraça-nos mais uma vez com seu carinho. Envolve-nos com seu poder. Utiliza seu servo, pastor Amarildo, mais uma vez, como seu ministro neste lugar, para levar a mensagem ao coração de cada um que aqui está. Por isso, clamamos a Ti, nos entregamos, sujeitos às transformações do Espírito em nós. Em nome de Jesus, amém.
Muito bom dia, querida igreja. Bom dia, coral. Foi privilégio ouvi-los nesta manhã. Os hinos foram realmente um deleite para a alma da gente. Muito bom dia àqueles que nos acompanham através da TV, da transmissão. Que Deus abençoe vocês, a cada um de vocês, a cada família. Dizem que o frio é psicológico. Gostaria que alguém convencesse meus pés e minhas mãos nesta manhã. Mas Curitiba, agora sendo Curitiba, é assim mesmo, faz parte. Alguns gostam, eu já gostei mais, a idade está chegando. E tenho percebido que já fui mais fã do frio do que sou agora. Mas é assim a vida, que você se sinta bem nesta manhã e que, acima de tudo, a palavra de Deus possa chegar ao coração de todos nós. Há 3 meses atrás, Deus me deu um privilégio. Primeiro, de retornar às atividades do meu ministério. Eu havia estado afastado por 1 ano e meio, decorrente de um problema de saúde que tive. E no meu retorno agora, no dia 6 de março, me foi dada a oportunidade de trabalhar em uma área que até então não havia trabalhado. Já trabalhei por anos no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Estou aqui na minha terra, Paraná. Eu nasci aqui em Campina Grande do Sul. Desde 2003. Ocupei algumas funções, principalmente Deus me deu o grande privilégio de ser pastor de igreja, mas a partir do dia 3 de março me foi dada a oportunidade e a responsabilidade de coordenar o Espaço Vida e Saúde. Eu vou pedir a gentileza do pessoal ali projetar para mim. Externamente, o nosso slogan é Espaço Vida e Saúde. Internamente, nós chamamos de um centro de influência. É um lugar com uma roupagem diferente. Nós não temos a terminologia de igreja. Ali ninguém me chama de pastor. Me tratam pelo primeiro nome, Amarildo. Talvez seja a pedrinha branca, você já esteja antecipando a pedrinha branca, que Deus me dê esse privilégio. Então, a ideia do Centro de Influência do Espaço Vida e Saúde é que ele seja um protótipo daquilo que, se não todas, várias igrejas possam realizar. Principalmente as igrejas maiores, como é o caso aqui da Igreja do Portão. Me coloco o pastor Jonas à disposição, porque ele já me disse, eu estava aqui nesse dia, em que ele colocou aqui, que todos aqueles que tivessem interesse em dar a sua contribuição, é o que acontece ali no Espaço Vida e Saúde. Me coloco à disposição, se em algum momento puder contribuir, não é, para a implantação aqui, numa adaptação do que é realizado ali. Todos ali são voluntários. As pessoas que vão ali dão a sua contribuição, o fazem por desprendimento, por amor às pessoas daquela região, daquela comunidade, doando o seu talento e parte do seu tempo, semanalmente. Eu vou mostrar rapidamente o que temos realizado ali momentaneamente. Então, tem os princípios, ali nós temos um totem que fica ali com a promoção do que nós disponibilizamos para a comunidade. E nós dividimos o trabalho ali em 2 partes. O que chamamos de oficinas fixas é o que acontece religiosamente todo horário no mesmo dia, semanalmente. Então, nós temos ali o Pilates, certo? Aí eu vou trazer apenas 2 imagens do que acontece ali. Um parênteses aqui, é 100% exclusivo para a comunidade não adventista. Então, eu tenho recebido ali, principalmente das igrejas ao redor,
pessoas, membros da igreja, querendo participar de uma dessas atividades. Não é possível. Certo? O centro de influência tem uma visão evangelística. Este é o foco. Temos também... eu voltei, né? Voltei, deixa eu me organizar aqui. Temos 2 turmas de ginástica, que acontecem... A turma 1 acontece à noite, a turma 2 acontece à tarde. Temos o crochê e o tricô, certo? Temos o violão. Temos o Libras, e aqui o meu respeito, profundo respeito ao Zen, que dá a sua contribuição ali semanalmente, certo? Aí o grupo, essa até umas imagens antigas, porque o grupo já está maior, graças a Deus. Temos atendimento psicológico, que é realizado ali, evidentemente, por uma questão ética, eu não tenho imagens. E temos as oficinas rotativas, que elas acontecem de maneira esporádica. Desde março, nós temos desenvolvido ali o scrapbook, realizado uma vez por mês. Tivemos uma culinária de Páscoa, que foi muito legal, aí a imagem da nossa cozinha. Vocês veem aí, 100% de pessoas não adventistas, as que participam, é tudo mediante inscrição. Tivemos um jantar de Páscoa, aí não foi feito ali nas dependências do espaço, foi feito em um outro ambiente. Instituímos a comemoração dos aniversariantes do trimestre, certo? O curso Como Deixar de Fumar, já realizamos este ano. Uma oficina, como o nosso público, momentaneamente, ele é 99,9% feminino, nós criamos uma oficina chamada Bem-Estar Feminino. Tivemos uma temática sobre câncer de mama, agora é uma temática sobre obesidade. Detox, foi muito bom também. Homenagem às mães. Opções vegetarianas, foi uma culinária também. Culinária infantil, certo? Ensinando as crianças. Estética facial. Chá das 5, que para mim talvez é o melhor, que é uma oportunidade de a gente bater um papo ali muito legal com as frequentadoras. E agora, no mês de junho, nós estamos agregando aconselhamento familiar, saúde financeira e cuidados com o cabelo, além de todas as oficinas fixas. A ideia é que cada igreja seja, de fato, um centro de influência, tentando encontrar o que a comunidade realmente se interessa. Algumas dessas atividades talvez façam parte desta realidade aqui. Talvez tenham que ser criadas outras. É uma maneira de você trazer as pessoas. E nós sabemos, principalmente nós que já estamos com cabelos brancos ou até sem cabelos, não é que nós temos que adaptar a exposição da nossa mensagem, tentando alcançar as pessoas aonde elas estão. Muitas dessas pessoas que vão lá, nós teríamos muita dificuldade para trazer para um evento dentro da igreja. Mas para o Pilates ela vem. Mas e aí, fica só no Pilates, fica só na ginástica? É evidente que não. De uma maneira muito sutil, pedindo sabedoria a Deus, nós vamos introduzindo os aspectos, oportunizando. Já temos pessoas que estão estudando a palavra de Deus. No sábado passado já tivemos um batismo na Igreja do Bom Retiro. É um caminho, uma adaptação para a realidade do tempo em que nós estamos vivendo. Então fica o desafio, e mais uma vez me coloco à disposição, se eu puder contribuir, ajudar, para que a Igreja do Portão continue sendo o centro de influência que já é, e aumente, tentando realmente alcançar a comunidade. Apenas eu quis colocar aqui, para nós termos uma ideia desse protótipo, e que Deus possa abençoar a implantação do mesmo aqui. Mas o nosso grande objetivo nesta manhã é nos alimentarmos da palavra de Deus.
Por essa razão, eu convido você a fechar os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Bom Pai, este é, sem dúvida alguma, o grande momento da nossa adoração nesta manhã. Juntos nós vamos abrir a Tua Palavra, vamos fazer uma reflexão a respeito do que ela apresenta e da sua mensagem para cada um de nós. Abra o nosso coração, fale a cada mente aqui presente, a todos nós. Alcance também os nossos amigos internautas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você nesta manhã a fazer comigo uma viagem no tempo. Nós vamos voltar para 450 anos antes de Jesus. Nós vamos voltar quase 2.500 anos no tempo. Especificamente para um momento da descrição de um dos livros da Bíblia, o qual eu convido você a abrir, que é o livro de Neemias. Abra a tua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Neemias, ali no capítulo 1. Eu vou contextualizar o livro de Neemias para nós termos uma ideia da importância deste relato. Para que eu possa fazer isso, é preciso que você, comigo, mentalize o povo de Israel. O povo de Israel foi escolhido por Deus para que, através dele, todos os demais povos conhecessem ao único Deus verdadeiro. O povo de Israel não era o único povo de Deus nesta terra. Deus tinha um povo físico, uma nação que o representava, mas Deus tensionava alcançar todas as pessoas, de todos os povos, de todas as nacionalidades, e Deus tensionava fazer isso através da nação. Houve momentos em que Israel cumpriu este papel, mas lamentavelmente o relato da Bíblia diz que houve muitos momentos em que Israel perdeu o sentido e o senso dessa missão. Deus queria que Israel fosse uma bênção para as outras nações. Isso fica bem claro ali em Gênesis capítulo 2, quando Deus chama Abraão e diz para Abraão sair da sua terra, do convívio da sua família. E Deus faz uma ressalva, dizendo: eu vou enviar você para um lugar que você não sabe, mas eu vou te mostrar, eu vou estar com você, e eu quero que você seja uma bênção. As famílias serão abençoadas por intermédio de você. Esta era a ideia de Deus ao escolher Israel. Muitos dizem que Deus escolheu Israel porque Israel geograficamente estava no que chamavam de a encruzilhada do mundo. Naqueles dias, na geografia da Palestina, teria que se passar por Israel para cruzar o mundo de então. Muito bem. Um dia, o povo ali na época do profeta Samuel, percebendo que as nações ao seu redor tinham um rei, também pediram um rei. Samuel tentou convencê-los, dizendo: olha, este não é o melhor caminho. O melhor caminho é nós continuarmos nos submetendo à direção de Deus. E Deus vai continuar nos dirigindo, através dos profetas, através até mesmo de sacerdotes, de outras pessoas. Mas Israel não quis. Queremos um rei. E Saul foi escolhido o primeiro rei de Israel. A história, para quem já leu a narrativa dos livros de Reis e de Crônicas, diz que não deu certo. Porque só houve 3 reis que governaram Israel, um Israel unificado. Saul, Davi, Salomão. Quando Salomão morre, o reino se divide. Reino do norte, reino do sul. Que guerrearam entre si, que guerrearam com as nações ao seu redor e perderam o senso da missão. Em lugar de serem bênçãos, houve momentos até que se tornaram maldição. Não genericamente, porque Deus sempre teve seus filhos.
Em 722 a.C., o reino do norte havia chegado num limite tão longe de Deus, que Deus permitiu que os assírios invadissem, e o reino do norte foi erradicado. Samaria foi invadida, acabou-se, extinguiu-se o reino do norte. O reino do sul, cuja capital era Jerusalém, deveria ter aprendido a lição, mas não aprendeu. Quase 2 séculos depois, em 586, a Babilônia invade Jerusalém, Jerusalém é destruída, e o templo, que era o centro da vida religiosa de Israel, é destruído. 200 anos depois, nós encontramos Neemias. Em torno de uns 70, 80 anos antes, porque quando Neemias viveu, o mundo já era outro mundo. Não era mais Babilônia que dominava o mundo, eram agora os medos e persas. Babilônia havia destruído, havia subjugado. Os medo-persas tinham uma outra política. Eles permitiram que muitos desses exilados voltassem para a sua terra natal. Em torno de 80 anos antes de Neemias, sob a influência de um homem chamado Zorobabel e do próprio Esdras, o templo foi reconstruído. O próprio livro de Esdras, e para você entender o livro de Neemias, é importante que você leia o livro de Neemias e Esdras juntos. Na Bíblia hebraica, eles fazem parte de um único livro. A diferença é que o relato de Esdras e Neemias tem um lapso de tempo de 10 anos. Neemias, 10 anos depois de Esdras. Mas, em torno de 70, 80 anos antes de Esdras e Neemias, eles reconstruíram o templo. Não era mais o templo de Salomão. Não era mais aquele templo majestoso, porque a cidade estava destruída. Esse segundo templo, ele ficou sendo conhecido como o templo de Zorobabel. O templo de Zorobabel não foi destruído porque Herodes reconstruiu em cima do templo de Zorobabel um outro templo, que também foi muito majestoso, destruído já na era cristã, no ano 70, sob o domínio do Império Romano. Zorobabel constrói o templo. Na verdade, ele não termina a construção, porque o livro de Esdras fala do término da construção do templo. 10 anos depois, nós chegamos a Neemias. E talvez a pergunta que esteja na mente de muitos de vocês, porque toda vez que eu prego, e depois do meu retorno, este é o 3º sábado que estou tendo o privilégio de voltar a pregar, uma pergunta fica na nossa mente. Mas e aí? O que toda essa história tem a ver com a minha vida? Comigo que vivo num tempo, num momento, num contexto, numa época totalmente diferente daquela do relato da Bíblia. Paulo, quando escreveu a Epístola aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, ele disse assim: tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Paulo estava fazendo, evidentemente, referência ao Velho Testamento. Então, eu preciso partir do princípio que todos, sem exceção, dos 1.189 capítulos que a Bíblia possui, dos 31.102 versos que a Bíblia possui, todos eles têm uma mensagem. Me cabe ler, me cabe refletir. E nesse tempo em que eu fiquei, entre aspas, neste meu exílio forçado, devido à doença, eu tive a oportunidade de fazer muitas reflexões. E um tema que tem me preocupado tremendamente nesse momento em que nós vivemos, diz respeito o despertamento religioso. Porque se você ler o livro de Neemias, você vai perceber 2 aspectos. Neemias não veio para reconstruir o templo, porque o templo, Zorobabel começou e Esdras terminou.
Mas Neemias veio para reconstruir os muros de Jerusalém. Eu não sei quanto a você, mas a impressão que eu tenho é que algo está para acontecer. O mundo está vivendo em apreensão. Coreia do Norte, está esse drama. O que vão fazer? Qual vai ser a atitude do mundo quando a Coreia do Norte tomar uma atitude e atacar o Japão, a China, o próprio Estados Unidos? Donald Trump, uma interrogação, não é mesmo? Como é que vai ser? Agora, o parlamento inglês derrota a primeira-ministra. Quais serão as consequências? Em nenhum outro tempo da história foi tão necessário e importante um despertamento. Nós usamos um termo, nós chamamos de reavivamento. Nesse tempo em que eu estive afastado, eu comecei a fazer um estudo um pouco mais detalhado dos despertamentos que a Bíblia menciona. Cheguei até a montar uma semana de oração somente com os reis que promoveram reformas. No Reino do Norte, nenhum rei foi usada a expressão, fez o que era bom aos olhos do Senhor. No Reino do Sul, de 40, apenas 9, incluindo Davi. Neemias é um despertamento. Eu vejo que hoje, muitos de nós, líderes, pastores, temos falado de reavivamento, temos falado de despertamento usando livros. E eu tenho lido muitos livros a respeito. Não estou discutindo o benefício desses livros, mas nós temos que voltar para a Bíblia. E analisar o que aconteceu nesses despertamentos, porque o que aconteceu lá vai se repetir aqui. O que aconteceu no Pentecostes vai se repetir nesses últimos dias, numa escala muito mais abrangente. Muito bem. Neemias entra em cena. Capítulo 1 diz que chega aos ouvidos dele, lá na corte do maior monarca daquele tempo, daqueles dias, o Artaxerxes I, que a sua cidade natal, Jerusalém, estava em ruínas. O versículo 3 do capítulo 1 diz que chega até os ouvidos dele a seguinte mensagem: o povo que está lá, eles estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados, as suas portas estão queimadas. Se você ler todos os 13 capítulos de Neemias, você vai perceber que o objetivo de Neemias não foi apenas a reconstrução do muro, mas os muros foram simbólicos. Havia brechas, havia rupturas nas paredes, nos muros espirituais do povo. O relato do livro diz que Neemias reconstrói, tapa as brechas do muro em 52 dias, mas ele provoca um despertamento no povo. Quem era Neemias? Capítulo 1, o finalzinho do versículo 11 diz que ele era copeiro do rei. A palavra que eu quero, que é a essência desta mensagem desta manhã, é a palavra influência. Normalmente nós entendemos influência como um exercício que se faz de cima para baixo. Então, eu que detenho o poder, exerço minha influência para com aquele que supostamente não tem. Eu que tenho um poder aquisitivo melhor, exerço influência para aqueles que supostamente não têm. Mas aqui nós vemos o inverso da coisa.
Neemias era um copeiro. E eu fico imaginando quem era realmente este homem, porque no capítulo 2 diz que, num determinado dia, ele se coloca diante do rei, e o rei percebe, na expressão fisionômica dele, que algo não vinha bem. O rei dizer para o seu subordinado, entre aspas, um simples copeiro, o que ele deveria fazer, não era difícil. Mas pensem agora num subordinado, num simples funcionário, exercer influência sobre o maior monarca do planeta. É porque o rei já vinha observando quem era Neemias, a postura dele. E influência não se exerce sobre aqueles a quem não conhecemos. Também pode acontecer, mas influência se exerce principalmente sobre aqueles que estão à nossa volta, sobre aqueles com quem convivemos. Era o rei e o copeiro. Mas o copeiro exerce agora influência sobre o rei. O rei chega para ele e diz assim: olha, eu percebo que alguma coisa está errada com você, porque eu vejo no teu semblante. E o rei tira uma conclusão e diz, a expressão aqui no verso 2 do capítulo 2 é: só pode ser tristeza de coração. Deus propiciou a oportunidade para o copeiro exercer influência sobre o monarca. Influência se exerce não de maneira premeditada. Lá na parábola do bom samaritano, contada por Jesus, fala do sacerdote, fala do levita, fala do samaritano. Mas há uma expressão ali que depois que o pobre homem é assaltado, a Bíblia diz assim: casualmente passava por aquele mesmo caminho um sacerdote. Depois o levita, depois o samaritano. Não houve premeditação daquilo. Influência se exerce sem que você premedite a situação, mas você tem que estar preparado. Neemias estava preparado. Quando a oportunidade surgiu, Neemias exerceu a sua influência e disse: olha, realmente eu estou triste, porque o meu povo está sofrendo. A minha cidade, os muros da minha cidade estão derrubados. E aí, todo o livro discorre como Deus usou este homem. Um simples copeiro, dentro do principal, o maior palácio do mundo. Ele exerce influência sobre o maior monarca do planeta. É evidente que, para exercer essa influência, Neemias não recebeu ali o toque de uma varinha mágica, olha, agora eu estou preparado. Não. Isso foi um preparo prévio. Deus propiciou a oportunidade e a coisa aconteceu. Quero só destacar 2 aspectos do reavivamento. Primeiro, no livro de Neemias, eu percebo 4 aspectos na vida de Neemias que propiciaram a ele a oportunidade de exercer uma influência positiva. Porque uma coisa é fato, queridos. Todos nós que estamos aqui exercemos influência e recebemos influência, positiva ou negativa. Não tem como escapar disso. Todo dia eu posso ser um instrumento de bênção ou de maldição sobre as pessoas que estão ao meu redor. É inevitável essa questão. Nem sempre eu estou atento a isso, mas é fato. Recebo e dou. 4 aspectos da vida de Neemias. Primeiro, Neemias, para exercer uma influência positiva, era um homem de oração. Versículo 4 aqui do capítulo 1 diz que assim que ele soube
ele se assentou, chorou, lamentou por alguns dias, esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Se você perceber, é claro que no nosso idioma não dá para perceber isto, o versículo 1 do capítulo 1 diz que quando chega a notícia aos seus ouvidos, era o mês de Quisleu, que seria hoje para nós, ali porque no calendário judaico, o mês pegava uma parte de um mês e a parte do outro. Então era ali novembro e dezembro. Quando ele se coloca diante do rei agora e exerce a sua influência, já haviam se passado 4 meses, porque o versículo 1 do capítulo 2, que era agora o mês de Nisan, que era ali março e abril. Durante 4 meses, Neemias orou, Neemias jejuou. Não é possível exercer influência santificadora, positiva e em prol do evangelho sem que haja vida de oração, porque ninguém dá o que não tem. Neemias era um homem de oração. E muito provavelmente isto era perceptível por parte do rei. Porque quando ele chega com semblante triste, o rei percebe. É porque o rei estava de olho. Paulo disse que aqueles que seguem a Cristo, ele fala do planeta, mas você pode particularizar essa questão, são espetáculos para o mundo. E as pessoas observam. E sabe como as pessoas são ganhas? Nos detalhes. Assim é que se conquista alguém, nos detalhes. É isso que eu tenho dito lá para a equipe do EVS. Nós ganhamos ou perdemos essas pessoas nos detalhes. É um sorriso, é um semblante, é uma postura, é uma palavra. Isso vai fazer toda a diferença. Neemias era um homem de oração. Em outros momentos aqui da narrativa, fala que ele orava. Exerceu influência. Segundo aspecto, aqui no capítulo 1 diz, no finalzinho do verso 6, que ele ora a Deus e há um espírito de confissão de sua parte, e ele representa ali o povo, e ele diz assim, ó Deus, eu e a minha casa, eu e a casa de meu pai, temos pecado. Por isso aconteceu o que aconteceu com Jerusalém, com os muros, com o templo. Se eu quero reavivamento na minha vida, preciso de oração. Se eu quero reavivamento na minha vida, precisa haver espírito de confissão. Quanto mais eu achar que eu estou pronto, menos incapaz eu sou. Porque os homens e mulheres que têm sido usados por Deus ao longo dos tempos bíblicos e ao longo da história, foram aqueles que chegaram para Deus e disseram, Senhor, não eu. Assim foi Isaías, assim foi o próprio Paulo, assim foram tantos outros, não eu. Eu sou um pecador, quem sou eu? Uma das análises que eu fiz nesse meu tempo é que nós muitas vezes confundimos talento com o ser instrumento nas mãos de Deus. E corremos o risco, como igreja, de substituirmos a dependência de Deus pelo talento. Não que eu seja contra talento. Muito pelo contrário, eu tenho alguns colegas, pastores, a quem eu admiro muito, são muito talentosos. Mas talento sem consagração, em lugar de ser uma bênção para a igreja, é maldição. E eu me valho de 3 exemplos bíblicos. Primeiro, Lúcifer. Nenhum ser do universo era mais talentoso do que ele. Mas não havia devoção. Segundo exemplo, Absalão. Era o mais talentoso dentre todos os filhos de Davi, muito mais do que Salomão. A Bíblia diz que ele furtava o coração do povo, tamanha era a habilidade desse homem, mas não havia devoção.
E o terceiro exemplo é Judas. Dos 12 discípulos, era o mais talentoso, era o mais preparado. Mas não houve devoção. Porque o que Deus quer é usar qualquer pessoa. Se a pessoa tiver talento, melhora, o alcance é maior. Mas o que Deus realmente quer é a devoção, é a simplicidade. Porque Deus poderá usar qualquer pessoa. Usou um copeiro para falar ao monarca. Então, se você tem talento, se eu tenho talento, não é meu, não é teu, é apenas um privilégio que Deus te deu para você usar em prol do Evangelho. Eu vejo pela a história da minha família, né? Vejo em relação à minha filha, em relação a mim, e de mim em relação à minha mãe. Eu tive infinitos privilégios a mais do que a minha mãe. Minha mãe só estudou até o 3º ano. A maior viagem que minha mãe fez foi até o Rio de Janeiro no meu casamento. Deus já me deu a oportunidade de ir a outros lugares, de estudar mais de 20 anos da minha vida. E minha filha tem muito mais privilégios do que eu. Mas privilégio é dado para ser revertido em prol da causa. Então, se você teve a oportunidade de estudar, se você tem um nível de vida melhor, tudo isso é privilégio, mas não é teu. Deus te deu para você usar para a causa de Deus nesta terra. Porque se você não usar para a causa de Deus nessa terra, você pode até aparentemente ter uma vida feliz nesse mundo, mas é talento enterrado, e talento enterrado um dia será cobrado por Deus. Neemias era um homem de devoção, era um homem de oração. A Bíblia diz que ele também era um homem que buscava a Deus, porque ele provoca agora no capítulo 8, versículo 8, provoca o povo a buscar a Deus, o conhecimento de Deus. E no capítulo 10, nós percebemos que ele leva o povo à obediência àquilo que o povo havia perdido. Reavivamento acontece quando há oração, quando há devoção, quando há dependência, quando há busca pelo conhecimento, mas reavivamento não é teoria. O próprio capítulo 4, aqui, versículo 9, diz assim: nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra ele de dia e de noite. Teoria e prática, teoria e prática. Não basta encher a mente de conceitos, se você não aplicar na tua vida. Porque reavivamento é um impacto de Deus sobre você. E Paulo fala isso lá em Efésios, não é? Ele diz assim: aquele que furtava não furta mais, aquele que mentia não mente mais. É uma nova criatura, é um impacto. Agora, se esse impacto ele não é perceptível, em algum momento houve uma falha, ou não tem oração, ou não tem busca, ou não tem devoção. Aí você tem que primeiro entender o que está acontecendo e depois buscar. Mas eu quero encerrar dizendo que todo esse despertamento, cujos muros se tornaram um símbolo, porque assim como o muro estava cheio de brecha, havia brechas na estrutura espiritual do povo. E Neemias não apenas reconstruiu os muros, ele trouxe o povo novamente para perto de Deus. Eu percebo, lendo o livro de Neemias, que ele enfrentou pelo menos 4 obstáculos. Eu vou me ater apenas a 2 para encerrar. Primeiro, vou começar pelo último, né, que eu vou apenas citar. Ele enfrentou oposição aberta, ele enfrentou intimidação, mas, primeiro, ele enfrentou escárnio. Olha capítulo 2, versículo 19. Sambalate, Tobias, Gesem, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Olha agora o capítulo 4, versículo 3. Diz assim, o versículo 2 diz assim: que fazem esses fracos judeus
darão cabo a uma obra num só dia. O que eu quero dizer com isto? É que qualquer um de nós aqui, que se dispuser a realmente buscar a Deus na sua vida, vai enfrentar escárnio. E o escárnio não é lá de fora, ele vai acontecer aqui dentro. Ele vai acontecer aqui dentro da minha família. Isso é claro ao longo da Bíblia. Esse é um desafio. Porque você vai enfrentar obstáculos para buscar a Deus. E as pessoas vão sutilmente dizer assim: mas você está buscando a Deus para quê? Quem é você? Você não é digno de buscar a Deus. Mas há um detalhe aqui no livro de Neemias que mais me preocupa, que é um obstáculo que enfrentamos também, ele está no capítulo 6. Aqui os primeiros versos dizem que esses três opositores, e as áreas geográficas aqui são muito interessantes, de Sanbalat, Tobias e Gesem, porque eram do norte, do sul e do leste. Ele enfrentou muita dificuldade para cumprir a sua missão. Eles um dia tentam marcar um encontro com Neemias. Aqui o versículo 2 deixa, vem encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ório. Mas o versículo 3, Neemias manda uma resposta: estou fazendo grande obra, de modo que não posso descer. Qual é a aplicação que eu faço desse aspecto? Sabe qual é o grande inimigo do reavivamento acontecer na minha vida? Eu mesmo. Porque hoje, nós estamos com muita dificuldade numa coisa chamada tempo. Quem consegue otimizar o tempo é um bem-aventurado. O cara devia ganhar um prêmio Nobel. Porque todos nós temos 24 horas num dia, mas não temos mais tempo para nada. Muito menos para as coisas espirituais. Muito menos. Temos coisas ruins na nossa vida? Eu penso que não. Mas o nosso dia a dia está repleto de coisas, não é? Compromissos. Eu vejo hoje pelas crianças, não é? Bem intencionados, os pais hoje fazem de tudo para que a criança não tenha mais infância. Porque além da escola, é o inglês, é a natação, é isto, é aquilo, é tudo coisa boa. Mas a infância vai passando. E cadê a infância? Espiritualmente, nós temos o mesmo problema. A gente levanta cada dia mais cedo, dorme cada dia mais tarde, e não tem tempo. É como eles disseram: vamos nos encontrar aqui, mas Neemias entendeu qual era a estratégia. Ele disse: eu não tenho tempo para isto, porque eu tenho um foco. E talvez nós cantemos, né, ouvimos hoje um hino tão belo, 2 hinos tão belos aqui cantados pelo coral, falando da segurança que encontramos em Cristo, deste céu maravilhoso que Deus nos promete. Mas no dia a dia, às vezes, é apenas uma ideia. É até um desejo. Mas vamos ser honestos, queridos. Eu estou falando pela minha vida, não pela tua, porque eu não te conheço. Alguém aqui realmente acredita que Cristo vai voltar em breve, como cantamos? Porque a gente vive como se Ele viesse daqui a 100 anos. Porque se eu realmente acreditasse nisso, minha vida seria diferente do que é. Há coisas que independem da gente. Porque todos aqui, ou pelo menos a grande maioria de nós, temos que trabalhar. Não dá para viver de ilusão, não é? Não dá para viver numa bolha. Não depende da gente, a gente tem que se adequar a essa circunstância. A gente tem que estudar, não é? Quem ainda estuda tem que se adequar. Mas a gente tem que entender que tudo isso aqui passa. E o que vai ficar no dia que Jesus vier, porque
lá em João 10, fala do pastor e da ovelha. Eu conheço, mas elas também me conhecem. E Mateus 25 diz assim, não é? O próprio Mateus 25 diz assim, poxa, mas eu fiz tantas coisas, não é, por Deus nesse mundo. E olha os exemplos que a Bíblia usa, né? Expeli demônios, profetizei, operei milagres. E qual é a resposta? Quem é você? Não havia intimidade. Nosso desafio, irmãos, é viver essa intimidade com Deus. Porque, afinal de contas, para que você quer o reavivamento? E eu percebi que, quando eu pedia reavivamento, eu estava pensando só em mim. Senhor, desperta a minha vida, provoca uma avalanche espiritual na minha vida, mas eu só estava pensando em mim. Só que reavivamento acontece na vida de alguém, não para ele, mas pelos outros. O reavivamento vai acontecer na minha vida. Deus não está pensando só em mim, está pensando naqueles a quem eu posso exercer influência. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu tenho dito, irmãos, de que com tudo que nós temos tentado no momento, como igreja, em nenhum outro tempo tivemos tantas oportunidades e privilégios. E muitos de vocês têm até mais tempo de adventismo do que eu. Esse ano eu completo 36 anos. Nunca tivemos tantos projetos, tanto material, tantas oportunidades, tantas igrejas bonitas, mas não está dando certo, irmãos. Não está dando certo. Porque tudo isso é bom. Mas se a bênção do Senhor não tiver nisso, não chegamos a lugar nenhum. E é por isso que continuamos aqui. Temos que depender muito mais de Deus do que do homem. Só que esta dependência de Deus fará toda a diferença. Que esse despertamento comece no meu coração, no teu coração. Esteja preparado para enfrentar o que Neemias enfrentou. Mas a resenha do livro de Neemias talvez seja esta: a boa mão do Senhor era comigo. E a mão do Senhor está com você, com todos nós. Que o Espírito Santo nos alcance, em nome de Jesus. Muito bem. Se você deseja nesta manhã, não olhando, como disse Lutero, não é? Olhando para mim mesmo, eu não sei como posso me salvar, mas olhando para Deus, para Jesus, eu não sei como posso me perder. Olhando para este Deus que quer usar qualquer pessoa, a despeito do seu poder aquisitivo, a despeito da cor de sua pele, do seu nível cultural, da sua nacionalidade. Deus está, como fez na época do dilúvio, olhando para a terra, tentando buscar um justo. Se você nesta manhã deseja única e tão somente, com humildade de coração, dizer: Senhor, quem sou eu para ousar me colocar nas tuas mãos? Mas eu quero me colocar assim mesmo. Eu quero que o Senhor opere esse milagre de me transformar, de me capacitar, e que a minha influência, ela possa ser exercida sobre aqueles que estão à minha volta, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente de faculdade, na minha igreja, na minha comunidade, com os meus vizinhos. Usa-me. Eu convido você a ficar em pé. Oremos então. Nosso Deus, vivemos em um momento tão complexo, Senhor, mas ao mesmo tempo, num momento tão especial. Os profetas do Antigo e do Novo Testamento certamente
desejavam viver neste tempo. Porque esse tempo está muito mais próximo da tua vinda do que no tempo em que eles viveram. Precisamos encarecidamente, Senhor, que o Senhor continue batendo a porta do nosso coração, continue insistindo, apelando a nossa alma, nos mostrando a real necessidade de que esse despertamento que tu tensionas operar na vida de cada um de nós individualmente, na vida do teu povo, ele realmente aconteça aqui, agora, hoje, Senhor. Não podemos esperar mais tempo, porque o mundo está de pernas para o ar, economicamente, não há mais comida, as pessoas estão sofrendo, nós estamos sofrendo. Reaviva a igreja do Portão, toma cada um de seus líderes, toma cada criança, toma cada família, dá amor conjugal aqui aos casais, abençoe o pastor Jonas, sua esposa, sua família, abençoe esse coral, os demais corais, cada ministério desta igreja. Ó Deus querido, permita que humildemente possamos ser teus representantes. Não sabemos com quem, não sabemos aonde, queremos única e tão somente nos colocar em tuas mãos. Desperta-nos, Senhor, e usa-nos. Nós oramos por Jesus Cristo. Amém. Todos vos assentais, teremos agora as orientações para a entrada da escola sabatina. Antes destas, tem um pedido de oração da irmã Francisca, da igreja do Capão Raso. Coloquemos no nosso coração durante essa semana, ela pede para o filho Eduardo, que está em São Paulo, e ela não tem mais contato com ele. E que o Senhor, o Espírito Santo, toque no coração de Eduardo para que entre em contato com sua mãe. Obrigado, irmãos. Antes de você sair, me dê apenas um momento da sua atenção. Queremos agradecer a sua presença, por você ter vindo e participado conosco desse culto de adoração e louvor. Nós iremos sair e iremos direcionar-nos para as nossas classes da Escola Sabatina, onde daremos continuidade ao estudo da Palavra de Deus. Os nossos amigos que ouviram pela TV e pela Rádio Novo Tempo o convite para participar de uma classe, um espaço do Espaço Novo Tempo, queremos dizer que nós temos em nossa igreja esse lugar. Você poderá se dirigir ao nível inferior, descendo as escadas, você vai identificar o Espaço Novo Tempo, será muito bem-vindo para estudar a Palavra com Deus, com a gente. Desejo a você um bom sábado, que Deus te conduza e te proteja, e ao sairmos com a máxima reverência, porque Deus se faz presente nesse lugar. Desejo a você, então, a proteção de Deus. Vá em paz, com a companhia dEle.